Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Esses jogadores do Uzbequistão são perigosos demais e o nosso brasileiro, o grande mestre Luiz Paulo Supi, vai encarar agora o Javokir Sindarov. Ele tem remédio, ele tem nome de remédio, nome de aperitivo, o que você quiser. O importante é que o Sindarov é um jogador muito perigoso, 2654 de rating. Um desafio enorme pela frente aqui pro nosso brasileiro Supi. Vamos dar uma olhada na partida. Supi contra Sindarov. E o Supi abre aqui com o peão do rei. Bora pra frente, Supi. E5 foi jogado pelo Sindarov. Cavalo em F3, cavalo C6. E aqui temos a abertura italiana. Sindarov responde com cavalo em F6. E aqui não temos, infelizmente, o ataque fegatelo. E o Supi joga como os grandes mestres aqui modernos jogam, né? D3 aí. Até o dia que o Dubov jogar um cavalo G5, né? Aí a turma volta a jogar isso aí. Mas aqui, por enquanto, D3, mais sólido. Aqui, bispo C5, H3. Temos aqui roque e cavalo C3. O Supi fazendo feijão com arroz aqui, desenvolvendo as peças. A6, A4, controlou a casa de B5. D6, bispo G5, desenvolvendo aqui o bispo, como manda o manual. E agora H6 aqui atacando o bispo. Bispo H4, bispo E6 propõe trocas. E aqui, apesar de parecer interessante dobrar os peões, você está abrindo a coluna F do adversário. E esse peão dobrado aqui, queira ou não, dá um reforço muito bom aqui no centro, né? Então não é bom trocar. O Supi segue com o cavalo D5, pressionando agora em F6. G5 seguiu na partida. E aqui a gente já tem um momento aonde, bom, esse G5 aqui, pra vocês verem, levou quase meia hora pra jogar aqui o Sindarov. E o Supi agora pra fazer o próximo lance vai pensar bastante também. Acredito eu que também mais ou menos meia hora, tá? Por que tudo isso, né? Porque aqui o G5 do Sindarov é uma provocação enorme aqui. Você pode considerar um lance, por exemplo, como cavalo por G5. E aqui existe uma complicação infinita, né? Vamos olhar algumas possibilidades interessantes. Qual a ideia de cavalo por G5? A ideia é que se um peão toma e bispo toma, existe uma pressão aqui em F6 e não dá mais para defender, não faz nenhum sentido jogar um rei G7. No entanto, as pretas teriam recursos aqui. Um deles seria jogar com bispo D5, mas o melhor recurso, além de tudo, seria bispo por F2. Confusão, né? Devolvendo o material aqui, depois de rei por F2, seguindo com cavalo por E4, dando cheque, atacando aqui o bispo. E depois de D por E4, dama por G5, com uma posição bem confusa. O Supi, eu acredito que não quis jogar dessa maneira. Além de tudo, uma outra possibilidade seria não capturar o cavalo. Sindarov também poderia ir para uma linha do tipo cavalo por D5. E aqui mais um rolo poderia existir. Cavalo por E6, dando um duplo e atacando a dama. E depois aqui de dama por H4, existe uma ameaça muito forte aqui de checkmate em F2. Não daria tempo de capturar a torre, teria que capturar o bispo, né? Aí teria um lance do tipo cavalo E3 aqui atacando todo mundo, o peão tá cravado, né? Olha o que tá existindo nessa posição de complexidade, né? Que o Supi com certeza calculou essas linhas ou linhas similares que tem a ver aqui com essa posição, né? Que cheque, o cavalo volta e aqui, sei lá, cavalo por C4. Olha a estrutura de peões aqui do Supi, não é nada que você possa se orgulhar, né? Então eu acredito que o Supi olhou para tudo isso aqui e falou, vamos fazer o seguinte, vamos trocar aqui em F6. Olha aí, ele gastou aqui 26 minutos, né? Jogou cavalo por F6, dama por F6, bispo por E6, dama por E6 e colocou o bispo em segurança sem entrar em maiores complicações desnecessárias que iam resultar sempre em posições inferiores ali para as brancas com aquela linha de cavalo por G5, né? Por isso a partida seguiu o cavalo E7, agora o Supi manda a bala, ataca agora essa estrutura de peões com H4, G4 mantém tudo fechado. Supi manobra o cavalo para D2 e H5. O Sindarov, queira ou não, colocou uma estrutura sólida aqui na ala do rei. Supi segue com o roque e depois de F5 o Sindarov segue atacando aqui na ala do rei. Posição perigosa e já existe uma ameaça aqui de F4. O Supi é praticamente forçado a capturar esse peão. Peão toma, cavalo toma e aqui o cavalo vem para casa de G4, protege o bispo, ataca o bispo lá de C5.
A partida segue com bispo A7, o Sindarov guarda esse bispo porque ele é muito importante nessa posição. O foco agora todo está no peão de F2. E o Sup sabe disso, por isso ele segue com rei H2. E agora D5 aqui pelo Sindarov, atacando o cavalo. Cavalo G5, a dama vem para casa de F6, reforçar os ataques aqui em F2. A posição é muito complicada aqui para o Sup, ele tem que encontrar uma defesa. Dama em E2 foi jogado, buscando um contra-jogo ativo aqui para cima do peão de E5. Torre de A em E8, coloca quem não estava jogando ainda. E agora dando suporte no centro. A posição não é fácil para o brasileiro. Torre de A em E1, aqui na luta o Sup C6, deixa a posição sólida. Dá movimentação aqui para o bispo se precisar no futuro, depois de uma captura. C6, um lance perigosíssimo. Sup segue aqui com C4, o que mais jogar, né? Já começa a ficar difícil de encontrar lance aqui na situação aqui que o Sup tá vivendo aqui nessa posição, né? C3 também talvez fosse uma outra forma de tentar controlar a casa de D4. O Sup preferiu jogar com C4 e agora bispo D4 com uma ideia muito bacana. Esse lance aqui exclama do Sindarov. Ele quer passar a dama pra cá, ó, deixar o bispo na frente, dobrar as torres, se possível colocar uma torre em F6, a outra em F8, pressão total em F2. É isso que está por vir, o Sup sabe disso. Ele segue com dama D1, vai tentar um contra-jogo. Aqui o Sup vai para essa ideia de deixar o peão de B2, que não foi capturado agora pelo Sindarov, porque o Sup conseguiria, queira ou não, um bom contra-jogo aqui, né? Imagina, olha aí que legal, né? Um contra-jogo bem interessante aqui pro Sup. O Sindarov não cai nessa, segue com dama D6. A prioridade dele é esse peão de F2. A partida seguiu com o peão toma em D5, o peão toma em D5, o Sup joga dama B3, indo para um contra-jogo muito interessante. Torre E7 foi jogado, o Sup passa o cavalo aqui para casa de E4, atacando a dama. No momento o peão não pode capturar o cavalo, dama em E6, e aqui o Sup tem a possibilidade de jogar um cavalo G5, mas dama D7 evitaria as repetições, manteria as pretas todos os temas aqui. O Sup vai para uma ideia diferente. Ele joga o lance cavalo C3, um lance esperto, que coloca a pressão em D5 e faz uma provocação. Bispo por cavalo aliviaria a pressão em cima de F2. Mas o Sindarov não vai facilitar, a torre de E em F7 e a pressão está ficando insustentável. O Sup agora tem a seguinte situação, parece que é bom capturar esse peão aqui, só que não. Por exemplo, dama por D5 perde no ato, por conta de dama toma, cavalo por G3 e aqui acabou, né? Você não pode capturar de peão porque ele está cravado, e se capturar de rei tá levando um torre por F2 aqui, não pode tomar, senão cai a casa, e aqui o rei vai ter que, sei lá, vai ter que tirar a torre daqui e ainda tá levando um torre por B2, nada bom aqui para as brancas, pode abandonar. Então por isso o Sup aqui não pode capturar em D5, o cavalo por D5 também não seria diferente, torre D8 e fica insustentável aqui com esse cavalo cravado. Por isso a partida seguiu com dama D1, o Sup fala vamos defender, vamos embora. Lance que exclama, lance de defesa aqui, lance de luta do nosso brasileiro. Ele sabe que a situação não tá fácil, mas ele vai para uma ideia aqui muito bacana o Sup. A partida seguiu com cavalo por G3, F por G3, bispo em F2, a situação é crítica aqui pro Sup. Por quê? Se ele tirar, por exemplo, a torre para E2, tá levando o bispo por G3 com um ataque aqui, ó, pesadíssimo na coluna F. Pode abandonar, checkmate em poucos lances. Então o Sup aqui tem que partir aqui pro recurso que ele, o único recurso que ele tem, torre por F2, entregando qualidade, torre por F2, e segue na luta o Sup com D4 agora, fixando um alvo aqui em D5, que é o ponto do contra-jogo aqui do Sup. E4 foi jogado, dama B3, vai pra cima, vai pro contra-jogo. Dama em F7, o Sindarov reforça o domínio da coluna F, protege tudo aí, e agora o Sup segue aqui com frieza, cavalo D1 aqui atacando a torre e de olho aqui na casa de E3 também. Torre D2 foi jogado, era o lance que o Sup precisava para reagir. Aqui o Sindarov poderia jogar no longo prazo, por exemplo, torre F6 e depois de um possível cavalo E3 jogar com torre D6 e jogar no longo prazo. É claro que sempre vai existir uma pressão em D5, o Sup pode querer colocar a torre aqui em C5 também, quer dizer, tem luta, o rei queira ou não, o rei tá seguro, tá encaixotado aqui, tá seguro, né? Então assim, o Sup tem contra-jogo, é nisso que ele tá apostando. Cavalo em D1 foi jogado agora atacando a torre, e a torre veio pra D2, e agora o Sup ganha um tempo importantíssimo. Dama em E3, aqui ataca a torre,
tá de olho lá em G5. Aqui torre C2 foi jogado colocando a torre em segurança. Dama G5 com cheque. E olha o problema já pro Sindarov. Ele não pode colocar um dama G7 aqui porque começam a cair alguns peões. Então por isso a partida seguiu com rei H7. E o Sup ganha um tempo com o cavalo E3 atacando a torre. E aqui torre F2 foi jogado, né? Olha que contra-jogo espetacular. Aqui é o seguinte, pessoal. Torre F2 foi jogado e o Sup agora vai ganhar a coluna C para a torre, né? Tanto torre por B2 quanto torre F2, que foi o lance jogado aqui na partida, são lances que permitem ao Sup jogar com a torre na coluna C, né? E outra, se a torre não vier para F2, se a torre quiser continuar dominando a coluna C, tá vindo torre em F1, né? Por exemplo, aqui torre C6 poderia ser um lance interessante também para poder cobrir aqui em F6, né? De qualquer maneira, o Sup teria um bom contra-jogo aqui com dama por D5 e tem esperança de luta, né? Então realmente a posição aqui não é fácil pro Sindarov, o Sup tá jogando muito. Torre em F2, torre C1 vai pro contra-jogo, aqui o Sup muito bom aqui o lance, existe uma pressão em D5, mas o Sup sabe que ele precisa trazer peças pro ataque. Torre G8 atacando a dama, e agora a dama continua aqui pressionando esses pontos da posição. E aqui é o seguinte, galera, o Sup além de tudo tá ameaçando torre C7, ganhando a dama agora do Sindarov. Reação, o Sindarov não pode permitir lance torre 8 forçado, não dando tempo de jogar torre C7. O Sup mantém a dama aqui incomodando e não resta ao Sindarov outra continuação a não ser repetir aqui os lances. Luiz Paulo Sup escapou ali da derrota numa posição difícil, foi criativo, acreditou, lutou e conseguiu aí esse empate numa partida extremamente complicada aqui para o nosso brasileiro. Por enquanto segue invicto aí o Luiz Paulo Sup no Tata Steel Challengers 2022. Essa foi por pouco, parabéns aí, Sup. E a gente tem o relatório aqui do chess.com, 92,4% de precisão para o Sup, 92,8% aqui para o Sindarov. É uma grande luta, a gente vê aqui uma luta a favor do Sindarov. Mas o Sup conseguiu ali, conseguiu aí encaixar e ser criativo e encaixar, buscar oportunidades aí de contra-jogo, né? É isso, galera, a gente segue na torcida, que muita gente quer saber a classificação, né? Vamos dar uma olhada aqui na classificação parcial aqui ao final desta rodada. Vamos trazer essa informação aqui agora. Resultados aqui, olha só, né? Por enquanto a gente tem o Mustafa Yilmaz aqui na primeira colocação com 4,5 pontos, empatado com o Alexander Donchenko com 4,5 pontos. Na sequência temos o Ivit Velmer com 4 pontos, Sindarov com 4 pontos, Thomas Bjergsen tá indo bem, o Thomas Bjergsen 3,5 pontos, Adibam Bhaskaran e Sup com 3 pontos, também junto o Ervin Lamy e o Tabatabaei, torneio lado a lado, fortíssimo, né? E aqui a gente tem o Abhimanyu Mishra, o mais jovem grande mestre da história, junto com o Max Varmerdam. Vai você. 2,5 pontos aqui. A Eline Rebers, 2 pontos. Ramesh Babu Vaishali, a irmã do Pragnananda, 2 pontos. E o Pechak, aqui o Gergos Pechak, com meio ponto. Meio ponto, tá? Não tá bem aí o Pechak. Vamos torcer pro Sup jogar logo aí contra o Pechak aí, pra fazer uma boa pescaria, né? Mas é isso, galera. Independente disso, né? Eu acho que o Sup tem condições aí de vencer qualquer um desses jogadores, não apenas o Pechak. Qualquer um desses jogadores vem mostrando um xadrez aqui de primeiro mundo. O Sup, claro, muita gente ficou insatisfeito com a questão de conversão, ele teve algumas partidas onde ele podia converter, mas galera, xadrez é isso, aquele dia ele não converteu, hoje escapou da derrota, o xadrez é o que acontece no tabuleiro, com o relógio fazendo tic-tac, com o adversário na sua frente, o que passou, passou. É isso, galera, vamos continuar torcendo aqui pro nosso brasileiro, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!